Meu amado, minha amada, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre o seu coração exatamente onde ele está neste momento. Não importa como a sua noite terminou, não importa quais pesos ou ansiedades tentaram roubar a sua paz durante as horas de escuridão. Quero que você saiba, com toda a certeza da sua alma, que a luz de um novo dia chegou, e com ela, a infinita misericórdia do nosso Deus se renova sobre a sua vida. Respire fundo. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. Este é um presente. Este novo amanhecer é uma declaração do amor de Deus por você. Um convite para experimentar a sua presença de uma maneira nova e profunda. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, com a mente já acelerada, percorrendo a lista de desafios que o dia reserva. Talvez as lembranças de um ontem doloroso ainda ecoem em seu espírito, ou a incerteza de um amanhã assustador tente lançar uma sombra sobre a sua esperança. Quero que você pare por um instante, apenas pare, e ouça a voz suave e tranquila do Espírito Santo que sussurra ao seu coração. Eu estou aqui. Deus está aqui. Neste exato momento, o Criador do Universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, está com a sua atenção voltada inteiramente para você. Ele conhece cada um dos seus pensamentos, sente cada uma das suas dores e anseia por ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Convido você agora a fechar os seus olhos, se for possível. Deixe de lado as distrações do mundo exterior. Deixe o barulho da rua, as notificações do celular, as preocupações com o que precisa ser feito. Permita-se entrar neste santuário de paz que a presença de Deus cria ao seu redor. Imagine-se caminhando por um lugar de serenidade indescritível, um jardim regado pela própria mão do Pai. Sinta a calmaria que excede todo o entendimento humano começar a envolver a sua mente e o seu coração. É neste lugar de quietude que podemos verdadeiramente ouvir a sua voz e sentir o seu toque. É aqui que as promessas dele se tornam mais reais do que as nossas circunstâncias. E é a partir deste lugar seguro que vamos fundamentar a nossa manhã, construindo o nosso dia sobre a rocha inabalável da sua palavra. Hoje, quero que a nossa meditação e a nossa oração estejam ancoradas em duas das mais poderosas promessas de proteção e fortalecimento de toda a Escritura. Vamos mergulhar na verdade do Salmo 91 e de Isaías 41, versículo 10. Estas não são apenas palavras antigas escritas em um livro. São palavras vivas, ativas e eficazes, lâminas afiadas do Espírito destinadas a você para hoje, para a sua situação específica. O salmista nos convida a uma realidade extraordinária quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pense na profundidade deste convite. Habitar. Não é uma visita casual, não é uma passagem rápida, é fazer morada. Deus está te chamando para viver nele, para encontrar o seu endereço permanente no lugar secreto da sua presença. O que é este esconderijo? É um lugar de intimidade, de comunhão, onde o mundo não pode te alcançar. É onde as acusações do inimigo perdem a força, onde as setas da maldade não podem te atingir. E o resultado de habitar neste lugar? Descanso. Um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis. Um descanso para a alma. Uma paz profunda que permanece firme mesmo em meio à tempestade. Quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, você está se colocando deliberadamente sob a proteção da autoridade mais elevada que existe. Você está se posicionando à sombra do Onipotente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Imagine a sombra de uma montanha gigantesca. Imagine a segurança de estar sob essa sombra. Assim é a proteção de Deus sobre você. Ele é a sua cobertura, ele é o seu escudo. E a oração do nosso coração começa a fluir a partir desta verdade. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Declare isso com a sua boca, meu irmão, minha irmã. Deixe que a sua voz dê som à sua fé. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu escolho nesta manhã fazer de Ti o meu refúgio.
Quando as pressões do dia vierem, correrei para ti. Quando o medo tentar me paralisar, eu me abrigarei em ti. Tu és a minha fortaleza, a muralha impenetrável que me cerca. E hoje eu declaro com todo o meu ser, em ti, e somente em ti, eu confiarei. Essa confiança não é um sentimento vago, é uma decisão consciente, que é a decisão de entregar o controle, de acreditar que o seu poder é maior do que o nosso problema, que a sua sabedoria é infinitamente superior à nossa compreensão limitada. Confiar é soltar as rédeas e permitir que o condutor soberano do universo guie a sua vida. A promessa continua, e ela se torna ainda mais pessoal e detalhada, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que são os laços do passarinheiro senão as armadilhas sutis que o inimigo prepara em nosso caminho? São as ciladas disfarçadas de oportunidades, as tentações que se apresentam como soluções fáceis, as conversas que semeiam a discórdia, os pensamentos de engano que tentam nos desviar do propósito de Deus. Hoje, em nome de Jesus, declaramos que esses laços estão desfeitos. A sabedoria do alto nos guiará, o discernimento do Espírito Santo nos alertará, e os nossos pés serão guardados de toda a armadilha. E a peste perniciosa? Quantas pestes nos assolam? A peste da amargura, a peste do ressentimento, a peste da desesperança, a peste da ansiedade que consome a nossa energia vital. O Senhor é o nosso médico, a nossa cura, a nossa saúde. Ele nos livra não apenas das doenças físicas, mas também das enfermidades da alma que tentam nos destruir por dentro. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade será o nosso escudo e broquel, a verdade de quem Ele é, a verdade do que Ele fez por nós na cruz, a verdade das suas promessas infalíveis. Essa verdade é a nossa arma de defesa, o muro de fogo que nos protege de toda mentira. Por isso, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Receba esta palavra como um decreto divino sobre a sua vida. O medo não terá domínio sobre você. A ansiedade que surge na calada da noite, os espantos noturnos, os pesadelos, as preocupações que te acordam de madrugada, entregue-os agora ao Senhor. Ele é o seu vigia, aquele que não dorme nem cochila, e a seta que voe de dia. São os ataques inesperados, as palavras de crítica, as notícias ruins, as traições, os planos que dão errado. Você está guardado. O escudo da fé apagará todos os dardos inflamados do maligno. A peste que anda na escuridão representa as obras ocultas das trevas, as tramas que são tecidas longe dos seus olhos. Não tema, pois a luz de Deus expõe toda a escuridão e desfaz todo o plano contrário. E a mortandade que assole ao meio-dia fala daqueles perigos claros, visíveis, que nos confrontam em plena luz do dia. As crises que surgem de repente. Mesmo aí, a mão do Senhor te sustenta. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é uma das promessas mais audaciosas da Bíblia. Não diz que os problemas não existirão. Não diz que não veremos o caos ao nosso redor. O mundo pode estar em convulsão. Crises podem derrubar pessoas e estruturas ao nosso lado. Mas a promessa para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é de uma proteção sobrenatural, uma preservação divina em meio ao perigo. Deus é capaz de traçar uma linha de proteção ao seu redor, de te guardar de uma forma que desafia a lógica humana. Creia nisso. Aproprie-se desta promessa, não como um amuleto de sorte, mas como o resultado de uma aliança de amor com o seu Pai Celestial. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você será uma testemunha do livramento e da justiça de Deus. E por que temos direito a essa proteção tão abrangente? O Salmo responde: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. É uma via de mão dupla. Nós o escolhemos como refúgio e fazemos dele a nossa morada.
É uma decisão diária, uma escolha renovada a cada manhã. E por causa dessa escolha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A sua casa, a sua família, o seu lar estão debaixo desta cobertura de proteção. Ore pela sua casa agora mesmo. Estenda a sua fé sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre todos que habitam debaixo do mesmo teto que você. Declare que a presença de Deus é o guardião do seu lar, que o sangue de Jesus é a marca nos umbrais da sua porta e que nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma obra das trevas encontrará lugar em sua tenda. E a promessa se intensifica ainda mais, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Que coisa maravilhosa! O Deus do universo comissiona seres celestiais, anjos poderosos, para uma missão específica: guardar você em todos os seus caminhos, no seu ir e vir, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas viagens. Há uma escolta angelical designada para a sua vida. Eles estão ao seu redor para te proteger, para te livrar de acidentes, de perigos que você nem mesmo percebe. Eles estão instruídos a te carregar, a te sustentar, para que você não tropece. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que mesmo nos caminhos mais pedregosos, há uma força divina nos amparando, nos impedindo de cair fatalmente. A mão do Pai está sempre lá, muitas vezes através dos seus mensageiros celestiais para nos erguer. E o Senhor nos dá autoridade. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa os ataques frontais, os problemas grandes e rugidores que vêm para nos intimidar e devorar. A serpente representa os ataques traiçoeiros, a astúcia, o engano, o veneno. Deus nos dá autoridade espiritual para prevalecer sobre ambos. Em nome de Jesus, temos o poder de pisar sobre toda a força do inimigo, de resistir às suas investidas e de anular as suas mentiras. Não somos vítimas indefesas no mundo espiritual. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, revestidos da sua armadura e capacitados pela sua força. Então, o próprio Deus entra em cena no final do Salmo, falando, na primeira pessoa, confirmando tudo o que foi dito. É como se ele ouvisse a nossa declaração de fé e respondesse diretamente a nós: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui está a chave, o motor de toda essa realidade, o amor. Um amor devotado, um apego sincero a Deus. Porque você o ama, ele se compromete a te livrar. Porque você buscou conhecer o seu nome, não apenas o som, mas o seu caráter, a sua natureza, o seu poder. Ele promete-te colocar em um lugar alto, seguro, acima das circunstâncias, de onde você pode ver as coisas da perspectiva dele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Que promessa completa! Ele nos dá a garantia de uma oração respondida. Ele não apenas nos ouve, ele responde. E ele não promete ausência de angústia, mas promete a sua presença na angústia. Ele entra no vale conosco. Ele caminha conosco no fogo. Ele não nos abandona no momento da dor. E mais, ele promete nos tirar da angústia. Há um fim para o sofrimento, há livramento. E por fim, ele promete nos glorificar. Ele usa as nossas provações para nos moldar, para nos fortalecer e para nos honrar. A sua história de superação trará glória ao nome dele. E, como se não bastasse, ele conclui: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele promete uma vida plena, completa, e a revelação contínua do seu grande livramento, da sua salvação em todas as áreas da nossa vida. Enquanto a verdade poderosa do Salmo 91 acalma o nosso espírito e estabelece um perímetro de proteção divina ao nosso redor, uma outra promessa, como uma coluna de fogo, se levanta para fortalecer o nosso interior, para nos dar a força necessária para enfrentar o que quer que o dia traga. Em Isaías 41, versículo 10, o Senhor se inclina e
Fala diretamente à nossa fraqueza, ao nosso temor, à nossa sensação de incapacidade. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos desconstruir essa promessa palavra por palavra e deixar que ela se infiltre em cada fibra do nosso ser. Não temas. Este é um mandamento, não uma sugestão. É uma ordem baseada em uma realidade superior. E qual é a base para não temermos? Porque eu sou contigo. A presença de Deus é o antídoto supremo para o medo. O medo prospera no isolamento, na sensação de que estamos sozinhos para enfrentar as ameaças. Mas nós não estamos sozinhos. O Deus Emanuel, que significa Deus conosco, está ao nosso lado. Ele está à nossa frente, atrás de nós, acima e abaixo de nós. Ele nos envolve completamente. Quando o medo tentar sussurrar em seus ouvidos hoje, responda com essa verdade: eu não temo, porque o Senhor do Universo está comigo agora. Não te assombres. Não fique desanimado, não entre em pânico, não olhe ao redor com desespero. E por quê? Porque eu sou o teu Deus. Ele não é um Deus distante e desinteressado. Ele é o seu Deus. Ele tem uma aliança com você. Ele te escolheu, te chamou pelo nome, e você pertence a Ele. Ter o Criador dos céus e da terra como o seu Deus pessoal é a maior fonte de segurança que um ser humano pode ter. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar, a saúde pode vacilar, mas o seu Deus permanece o mesmo, fiel e todo-poderoso. E então vem 3 declarações de ação divina direta em nosso favor. A primeira: eu te fortaleço. Ele não apenas nos manda ser fortes, ele nos dá a sua própria força. Quando você se sentir fraco, esgotado, sem energia para dar o próximo passo, lembre-se desta promessa. A sua força não vem de você mesmo, vem dele. É um fluxo contínuo. Abra o seu coração agora e peça: Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. Fortalece-me agora. Preenche-me com a tua força sobrenatural para que eu possa enfrentar este dia. Ele é fiel para fazer isso. A força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A segunda ação divina: e te ajudo. Que consolo profundo há nesta pequena frase. O Deus soberano se inclina para ser o nosso ajudador. Ele não fica de longe, apenas observando as nossas lutas. Ele entra em cena. Ele se envolve. Ele é o nosso Ézer, a palavra hebraica para ajudador, usada para descrever a própria Eva para Adão, indicando uma ajuda indispensável, uma parceria vital. Deus é o nosso parceiro indispensável. Ele nos ajuda nas pequenas e nas grandes coisas. Desde encontrar a sabedoria para uma decisão no trabalho, até obter a força para perdoar alguém. Ele é o nosso auxílio sempre presente. E a terceira, ação divina: e te sustento com a destra da minha justiça. A mão direita na Bíblia simboliza força, poder e autoridade. A destra de Deus é a sua mão de poder em ação. E é esta mão que te segura, que te sustenta. Você não está se segurando em Deus com a força do seu braço. É Ele quem te segura com a força do braço dele. Imagine isso. A mão que criou as galáxias é a mesma mão que está firmemente segurando a sua. Você pode tropeçar, pode vacilar, mas não cairá, porque Ele te sustenta. E é a destra da justiça dele. Isso significa que Ele te sustenta com base no seu caráter justo e fiel. Ele te sustenta porque Ele é justo e prometeu fazer isso. A sua segurança não depende da sua perfeição, mas da fidelidade e da justiça dele. Meu amado, minha amada, permita que essas verdades lavem a sua alma nesta manhã. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Você está descansando à sombra do Onipotente. Nenhum mal te alcançará. Anjos estão ao seu redor. Você tem autoridade sobre o inimigo. E o próprio Deus te diz: não tema, eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Respire fundo e receba essa verdade. Deixe que ela expulse todo medo,
toda ansiedade, toda dúvida. Este é o fundamento sobre o qual você construirá o seu dia. E se esta palavra tocou o seu coração, se esta oração trouxe paz e esperança ao seu espírito, eu quero te fazer um convite gentil. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar espalhando essas sementes de esperança e não perde nenhuma das nossas futuras orações e meditações. Deixe também a sua curtida neste vídeo, pois esse simples gesto faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que, assim como nós, precisam começar o dia na presença de Deus. E mais importante, pense em alguém agora. Alguém que está passando por uma luta, alguém que está com medo, alguém que precisa ser lembrado do amor e da proteção de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você um canal da bênção de Deus na vida de alguém hoje. Um simples compartilhamento pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Agora, com o nosso espírito aquietado pela certeza da sua proteção e fortalecido pela promessa da sua ajuda, estamos prontos para dar o próximo passo. Estabelecemos o perímetro de segurança, a fortaleza da fé ao nosso redor. Agora é hora de olhar para dentro. É hora de abrir as portas do nosso coração, o lugar mais íntimo do nosso ser, e convidar o Rei da Glória a entrar e a fazer a sua obra mais profunda. Pois a verdadeira vitória não está apenas em sermos protegidos das batalhas externas, mas em rendermos o nosso interior ao senhorio daquele que nos ama. Vamos juntos nesta segunda parte da nossa oração mergulhar na entrega total do nosso coração, permitindo que Ele sonde, cure e transforme tudo aquilo que ainda não está alinhado com a sua perfeita vontade para nós. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti. O nosso escudo da fé está erguido. A nossa mente está firmada na certeza da Tua proteção e do Teu socorro, mas agora o nosso olhar se volta para dentro. Esvaziamo-nos de todo o barulho exterior para encarar a verdade do nosso próprio coração. E que verdade assustadora ela pode ser, meu Deus! A Tua própria palavra, através do profeta Jeremias, nos adverte que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem, Senhor? Quem de nós pode, por si só, decifrar os labirintos da nossa própria alma? Quem pode, com honestidade, afirmar que conhece todas as suas intenções ocultas, todas as suas motivações impuras, todos os recantos escuros onde a soberba, o egoísmo e o medo ainda constroem os seus ninhos? Nós não podemos, Pai. Confessamos a nossa total incapacidade de nos conhecermos e de nos curarmos a nós mesmos. Por isso, a nossa oração, neste momento de entrega, ecoa a oração do salmista Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Abra o teu coração agora, meu amado, minha amada. Não tenha medo. A luz que Deus lança sobre o nosso interior não é a luz fria e acusadora de um tribunal, mas a luz quente e esterilizadora de uma sala de cirurgia. O cirurgião divino quer entrar não para condenar, mas para curar. Ele quer expor, não para envergonhar, mas para libertar. A sua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Permita que essa espada de amor entre agora. Não resista, não tente esconder nada. Diante dele, como nos lembra Hebreus, não há criatura alguma encoberta. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E tratar com ele é tratar com a graça, é tratar com a misericórdia. Então, com sinceridade e quebrantamento, vamos começar a confessar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me apresento diante de Ti como realmente sou. Não o personagem que eu apresento ao mundo, não a fachada de força e justiça que eu tento erguer,
mas a minha verdadeira identidade, nua e crua diante dos teus olhos de amor. E a primeira coisa que eu quero confessar e entregar a ti é o meu orgulho. Ó Deus, essa raiz de tantos pecados. O orgulho que me faz pensar que eu sei mais do que tu. O orgulho que me leva a confiar nos meus próprios planos, na minha própria força, na minha própria sabedoria. O orgulho que se ofende com facilidade, que guarda mágoas, que se recusa a perdoar porque se sente no direito de julgar. O orgulho que me impede de pedir ajuda, que me faz querer ter sempre a última palavra, que busca o reconhecimento e o aplauso dos homens. Pai, eu renuncio a esse orgulho. Eu me arrependo de cada vez que agi como se eu fosse o centro do meu próprio universo. Eu reconheço, como diz a tua palavra, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu clamo pela tua graça, Senhor. Eu quero a tua graça mais do que quero estar certo. Quebra a minha soberba. Ensina-me a mansidão e a humildade do coração de Cristo. Rebaixa-me, Senhor, para que tu possas ser exaltado em minha vida. Eu troco a minha justiça própria, que a tua palavra diz ser como trapo de imundícia, pela justiça perfeita de Cristo que me foi dada na cruz. Eu me despojo do meu eu para ser revestido de ti, e junto com o orgulho, Senhor, eu entrego a ti os meus medos. Na primeira parte desta oração, declaramos a tua proteção, mas agora confessamos que, apesar de conhecermos a verdade, tantas vezes permitimos que o medo governe o nosso coração. Perdoa-me, Pai, pela minha incredulidade. Perdoa-me por dar mais crédito às vozes da ansiedade do que à voz da tua promessa. Eu confesso o medo do futuro, a ansiedade sobre o que não posso controlar, o medo da escassez, o medo de perder aqueles que amo. Confesso o medo da opinião dos outros, o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente. Confesso os medos profundos e irracionais que às vezes me assaltam no meio da noite. Senhor, o medo é o oposto da fé, e a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar-te. Perdoa-me por não confiar plenamente em ti. Eu quero viver a verdade de que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Derrama o teu perfeito amor sobre mim agora, Senhor. Que ele inunde cada área do meu coração que foi ocupada pelo medo. Onde há medo do futuro, que o teu amor me lembre da tua soberania. Onde há medo da falha, que o teu amor me lembre da tua graça. Onde há medo da solidão, que o teu amor me revele a tua presença constante. Eu entrego cada um dos meus medos aos pés da tua cruz e recebo a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Agora, Senhor, com o coração quebrantado, eu quero tocar numa área que é tão difícil para mim, a falta de perdão. Tu me perdoaste de uma dívida impagável. Tu me purificaste, me lavaste no sangue do teu Filho. E mesmo assim, ó Deus, como eu tenho dificuldade de liberar o perdão àqueles que me feriram, eu confesso a ti a amargura que guardo no coração. Eu confesso o ressentimento que eu alimento, repassando as ofensas na minha mente dia após dia. Eu confesso o desejo, às vezes secreto, de vingança, de querer ver a outra pessoa pagar pelo que fez. Pai, a tua palavra é clara. Se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, tu também não perdoarás as minhas. E eu não quero viver debaixo desse peso. Eu não quero que as minhas orações sejam impedidas pela falta de perdão. Então agora, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu tomo uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. Eu escolho perdoar. Eu trago à minha mente agora, convide o ouvinte a pensar em nomes e rostos. Aquela pessoa que me feriu, que me traiu, que me caluniou, e eu a libero. Eu a entrego em tuas mãos, Senhor. Eu cancelo a dívida que eu achava que ela tinha comigo. Eu abro mão do meu direito de julgá-la. Eu peço que tu a abençoes, Pai. E eu peço que tu cures a ferida que a ofensa dela deixou em mim. Arranca de mim toda raiz de amargura. Lava o meu coração com o teu perdão, para que eu possa ser um canal do teu perdão para os outros. Liberta-me, Senhor, das correntes do ressentimento. E a nossa confissão continua, Pai. Nós olhamos para as nossas vidas e vemos quantas vezes trocamos o banquete que tu nos ofereces pelas migalhas que o mundo nos joga. Confessamos os nossos ídolos
tudo aquilo que colocamos no lugar que só pertence a ti, o ídolo do dinheiro e da segurança material, que nos faz correr ansiosos e esquecer de buscar primeiro o teu reino. O ídolo do sucesso e da carreira, que consome o nosso tempo, a nossa energia e nos afasta da nossa família e da comunhão contigo. O ídolo do prazer, que nos leva a buscar satisfação em coisas passageiras e muitas vezes pecaminosas, deixando a nossa alma vazia e sedenta. O ídolo das pessoas, buscando a aprovação e o amor de seres humanos de uma forma que só tu podes suprir. O ídolo da tecnologia, dos entretenimentos que nos distraem e entorpecem a nossa mente, roubando o nosso tempo de oração e de leitura da tua palavra. Senhor, perdoa-nos pela nossa idolatria. Nós nos arrependemos. Nós derrubamos esses altares estranhos em nosso coração. Declaramos hoje que tu, e somente tu, és o nosso Deus. Tu és o nosso tesouro. Tu és a nossa satisfação. Tu és o nosso tudo. Queremos viver a verdade do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E neste silêncio sagrado, neste solo santificado pelo arrependimento, sinta a mudança na atmosfera. A quietude não é mais a do vazio, mas a da expectativa. O ar não está parado, mas vibrando com uma presença santa. É o Espírito Santo de Deus, meu amado, minha amada. Ele está aqui. Ele respondeu ao convite do seu coração quebrantado. Ele não é uma força distante ou uma energia impessoal. Ele é uma pessoa divina, o Consolador prometido por Jesus. E ele está se movendo agora mesmo em seu favor. Sinta-o como uma brisa suave que começa a soprar sobre a terra árida da sua alma. Sinta-o como um óleo calmante sendo derramado sobre as feridas que a confissão expôs. Onde havia a dor aguda da culpa, ele está aplicando o bálsamo do perdão de Cristo. Onde havia a ferida aberta da amargura, ele está começando o processo de cicatrização com o seu amor incondicional. Onde havia o cansaço extremo da luta, ele está soprando o fôlego da vida, o ruach de Deus, renovando as suas forças. Não se apresse. Não tente entender com a mente. Apenas receba. Este é o seu momento de ser ministrado pelo próprio Deus. Eu quero que você imagine, com os olhos da fé, o Espírito Santo caminhando pelos corredores do seu coração, que você acabou de abrir para ele. Ele não entra com pressa. Ele caminha com uma ternura infinita. Ele para em cada cômodo, em cada memória dolorosa, em cada trauma que você trancou a 7 chaves. Ele não te força a reviver a dor. Ele se senta ao seu lado nessa dor e a envolve com a sua compaixão. Ele está tocando agora as memórias da rejeição que te fizeram sentir sem valor. E ele está sussurrando ao seu espírito: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você é meu. Você tem um valor inestimável para mim. Ele está visitando a cena daquela perda que partiu o seu coração em 1000 pedaços, e ele, o varão de dores, que conhece o luto mais do que ninguém, está chorando com você, mas ao mesmo tempo, envolvendo-o com a esperança da eternidade, lembrando-lhe que os que choram serão consolados. Ele está gentilmente desfazendo os nós da ansiedade que apertam o seu peito, substituindo o pânico pela paz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus nos promete em Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Este é o transplante divino que está acontecendo agora. O coração endurecido pelo sofrimento, pela desilusão, pelo pecado, está sendo substituído por um coração vivo, sensível ao toque de Deus, capaz de amar e de receber amor novamente. Receba o conforto do Espírito Santo. Se as lágrimas vierem aos seus olhos, não as segure. Deixe-as fluir. São lágrimas de cura, lágrimas que lavam a alma. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele não despreza um coração que se humilha diante dele. Você não está sozinho na sua dor. Eu estou aqui orando com você e por você
Mas mais importante, infinitamente mais importante, o Consolador está aí, ao seu lado, envolvendo você em um abraço espiritual que transcende qualquer distância física. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua história, e ele está te dizendo: eu vi a sua luta, eu ouvi o seu clamor, eu conheço as suas cicatrizes, e agora vim para restaurar. A restauração de Deus não é um mero conserto, não é um remendo. A restauração de Deus é sempre maior e mais gloriosa do que o estado original. Ele não apenas conserta o vaso quebrado, ele o refaz, transformando-o em um vaso de honra, mais belo e mais forte do que antes. E a primeira área de restauração que o Senhor quer operar em sua vida hoje é a restauração da sua alegria e da sua esperança. O profeta Joel traz uma das mais belas promessas de restauração de toda a Escritura, e eu a declaro sobre a sua vida agora: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta. Pense nos anos, os anos que a depressão roubou de você, pintando o mundo de cinza e tirando o sabor da vida. Pense nos anos que a ansiedade consumiu, aprisionando-o em preocupações e medos, impedindo-o de viver o presente. Pense nos anos que um relacionamento tóxico devorou, minando a sua autoestima e a sua identidade. Pense nos anos perdidos em um vício, em um caminho de pecado, em um deserto espiritual. Humanamente falando, esses anos se foram para sempre, mas nós não servimos a um Deus que está limitado pela lógica humana. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele é capaz de pegar os destroços desses anos perdidos e não apenas te dar um futuro bom, mas ele pode redimir o passado, trazendo um nível de sabedoria, de profundidade, de compaixão e de unção para a sua vida que você jamais teria sem ter passado pelo vale. Ele pode condensar em uma nova estação as bênçãos que foram roubadas. Ele pode fazer com que a sua colheita futura seja tão abundante que compense tudo o que foi perdido. Receba esta palavra: o seu Deus é um Deus de restituição. O inimigo pode ter roubado, mas Deus vai restaurar em dobro. A alegria do Senhor, que é a sua força, está voltando para o seu coração. A esperança, aquela âncora da alma, está sendo firmemente lançada mais uma vez no santuário celestial, onde Cristo está. Em seguida, declaramos a restauração da sua alma. Davi orou no Salmo 23: refrigera a minha alma. A palavra hebraica para refrigera significa trazer de volta, restaurar, fazer retornar à vida. Talvez a sua alma esteja cansada. Cansada de lutar, cansada de esperar, cansada de se decepcionar. A vida moderna, com a sua pressão constante, com as suas demandas implacáveis, drena a nossa energia vital. Mas o Espírito Santo é a fonte de água viva. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Beba dele agora. Em fé, abra a sua boca espiritual e beba da sua presença. Deixe que esses rios de água viva fluam para dentro de você, lavando o cansaço, a exaustão, o esgotamento. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo fardo leve dele. Ele está trocando o seu jugo de escravidão pelo jugo suave do seu amor. Ele está te levando para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas do descanso nele. Você não precisa mais carregar o peso do mundo nos seus ombros. Entregue-o, solte-o, descanse nele. Permita que a sua paz, que não é a ausência de problemas, mas a presença de um príncipe, inunde cada célula do seu ser. Essa paz é uma muralha de proteção para a sua mente e para as suas emoções. E agora falamos de cura. Cura para o corpo, para a alma e para o espírito. A palavra de Deus é clara como cristal em Isaías 53:5, falando profeticamente de Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As suas pisaduras, as marcas dos açoites nas costas de Jesus. Cada uma daquelas feridas foi o preço pago pela sua cura completa.
Nós recebemos essa verdade pela fé. Pai, em nome de Jesus, nós ativamos essa promessa agora. Para cada pessoa que ouve esta oração e luta com uma enfermidade física, nós liberamos o poder curador que há no nome de Jesus. Decretamos que os corpos se alinhem com a palavra de Deus. Ordenamos que toda dor, toda inflamação, todo diagnóstico contrário à vontade de Deus se curve agora à autoridade do nome de Jesus. Declaramos força para os ossos, saúde para os órgãos, vitalidade para o sangue. Mas também clamamos pela cura das feridas emocionais. As cicatrizes da alma que, embora invisíveis, doem tanto ou mais que as feridas físicas. Pelas pisaduras de Jesus, somos curados da depressão. Pelas pisaduras de Jesus, somos curados da síndrome do pânico. Pelas pisaduras de Jesus, somos curados do sentimento de rejeição, do complexo de inferioridade, da amargura. O poder do Calvário é suficiente para a sua cura total. Receba. Estenda a mão da sua fé e toque nas vestes de Jesus. Ele está passando por aqui. A virtude está saindo dele para encontrar a sua necessidade. E enquanto você recebe essa paz, essa restauração e essa cura, você percebe que não é um sentimento passageiro. É uma presença. É a presença contínua de Deus que Ele promete a você. Ele não é um Deus que te visita em um momento de oração e depois vai embora. A promessa dele em Hebreus 13:5 é categórica. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sinta a firmeza dessa dupla negação. Nunca, jamais. Não há condição. Não importa o que você faça amanhã. Não importa se você falhar. Não importa se você se sentir fraco. A sua presença é uma constante na sua vida. Ele está com você quando você se sente forte na fé e está com você quando você se sente afogado em dúvidas. Ele está com você nos picos da montanha e nos vales mais profundos. Ele está com você na alegria da celebração e na solidão do seu quarto. Você nunca mais estará sozinho. Grave essa verdade no seu coração. Ela será a sua âncora nos dias de tempestade. Quando o sentimento de solidão tentar te invadir, você levantará a sua voz e dirá: não, eu não estou só. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita em mim e prometeu que nunca, jamais me abandonaria. Esta paz que você está sentindo agora, meu irmão, minha irmã, esta sensação de alívio e esperança, é um presente precioso demais para ser guardado apenas para você. O amor de Deus é como um rio que precisa fluir através de nós. Assim como Ele está te consolando agora, Ele quer te usar para consolar outros. Pense em alguém. O Espírito Santo certamente está trazendo um rosto à sua mente agora. Alguém que está passando por um deserto. Alguém cujo coração está pesado. Alguém que precisa desesperadamente sentir essa mesma paz que você está experimentando. Eu quero te convidar, com muito carinho, a ser um embaixador dessa paz. Assim que terminarmos a nossa oração, pegue o link deste vídeo e compartilhe com essa pessoa. Envie uma mensagem simples. Lembrei de você durante a minha oração e senti de te enviar isso. Que a paz de Deus inunde o seu coração. Você não imagina o poder que esse simples ato de obediência e amor pode ter. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar um casamento, para impedir um ato de desespero, para trazer esperança a um coração que já desistiu. Seja esse canal de bênção hoje, agora com o coração confortado, com a alma sendo restaurada e com a certeza da presença contínua de Deus. Nós nos sentimos diferentes. O peso se foi, a escuridão se dissipou, a esperança renasceu. Mas a nossa jornada nesta manhã ainda não terminou. Receber a restauração é uma parte vital, mas não é a única. Um vaso que foi limpo e restaurado precisa agora ser fortalecido para não se quebrar novamente ao enfrentar as pressões do dia a dia. Um soldado que teve suas feridas tratadas precisa agora vestir a sua armadura e fortalecer os seus músculos para a batalha que o aguarda. A fé que foi abalada e agora está sendo curada precisa ser nutrida, edificada e fortalecida para que possa se manter firme, inabalável, diante de qualquer circunstância que o dia de hoje possa trazer. E é para este lugar de fortalecimento e edificação que vamos agora.
Vamos nos preparar para a próxima fase da nossa oração, onde juntos vamos mergulhar nas verdades que constroem uma fé robusta, uma fé que move montanhas, uma fé que não apenas sobrevive, mas que prospera e vence o mundo. E aqui estamos, Pai, com o coração que foi esvaziado, perdoado, e agora está sendo preenchido pela Tua doce presença. Sentimos a Tua paz, recebemos o Teu consolo, e a nossa alma, antes abatida, começa a se erguer dentro de nós. Mas sabemos, Senhor, que esta paz não é um sinal de que não haverá batalhas hoje. Sabemos que a restauração que recebemos não é um amuleto que nos isenta das provações. Pelo contrário, Tu nos restauras para nos fazer fortes. Tu nos curas para nos fazer resilientes. Tu nos enches para que possamos transbordar da Tua força em meio a um mundo caído. E por isso, esta quarta parte da nossa oração é um ato de guerra. Não uma guerra com armas carnais, mas uma guerra espiritual travada com a arma mais poderosa que nos deste, a nossa fé declarada. É o momento em que a nossa alma, agora ancorada em Ti, se levanta e dá uma ordem à nossa mente, às nossas emoções e às nossas circunstâncias. É o momento em que, juntos, edificamos uma muralha de fé inabalável, uma fortaleza de confiança que as tempestades do dia não conseguirão derrubar. A Tua palavra nos ensina, no livro de Jó, que o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Tu nunca nos prometeste uma vida livre de problemas, mas prometeste a Tua presença em cada um deles. Prometeste que nunca nos darias um fardo maior do que podemos suportar. E prometeste que em todas as coisas, absolutamente todas as coisas, Tu cooperas para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. É nesta verdade que firmamos os nossos pés agora. Não negamos a existência das lutas. Olhamos para elas de frente, para os gigantes que se levantam no nosso caminho, para os mares vermelhos que se estendem diante de nós, para as fornalhas que o inimigo aquece 7 vezes mais. Nós os vemos, mas não nos curvamos a eles. Nós não magnificamos o problema, nós magnificamos o nosso Deus. A nossa fé não nega a realidade, ela se submete a uma realidade superior, a soberania do nosso Deus. Portanto, eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a dar voz à sua fé. Deixe que os céus e a terra ouçam a sua declaração. Deixe que o inferno trema ao ouvir a sua confiança no Deus vivo. Declare comigo com convicção em seu espírito: Deus é soberano sobre a minha vida. Ele está no trono. Nenhum evento, nenhuma circunstância, nenhuma crise acontece sem a sua permissão. Ele não é pego de surpresa pelo meu diagnóstico, pela minha crise financeira, pelo meu problema familiar. Ele conhecia cada detalhe antes mesmo de eu nascer. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tem um propósito. Um propósito maior do que a minha dor, maior do que a minha compreensão. A minha vida não é governada pelo acaso, pela sorte ou pelo destino. A minha vida está segura nas mãos do oleiro, e Ele está usando todas as coisas, as boas, as más, as dolorosas, as alegres, para me moldar à imagem de Cristo. Eu confio no Teu processo, Senhor. Eu me submeto à Tua soberania. Mesmo sem entender, eu escolho confiar que o Te Ano é bom, perfeito e agradável. E porque Ele é soberano, Ele também é fiel. Declare comigo: o meu Deus é fiel. A sua fidelidade não depende da minha fidelidade. Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A sua fidelidade é a rocha sobre a qual eu construo a minha vida. As suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele falou, Ele fará. Hoje, eu escolho ancorar a minha esperança não na instabilidade das minhas emoções ou na fragilidade das circunstâncias, mas na fidelidade imutável do meu Deus. Quando a dúvida sussurrar que Deus me esqueceu, eu declararei: o meu Deus é fiel. Quando a impaciência tentar me consumir, porque a resposta parece demorar, eu proclamarei: o meu Deus é fiel e o seu tempo é perfeito. Quando as circunstâncias gritarem que é impossível, a minha fé sussurrará de volta:
Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O meu Deus é fiel, e é com base nessa soberania e nessa fidelidade que nós exercitamos a nossa confiança. A instrução mais clara sobre como caminhar neste mundo nos foi dada em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos meditar e declarar essa verdade agora. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu declaro, Senhor, que a minha confiança está em Ti. Não uma confiança parcial, não uma confiança apenas na área em que me sinto confortável. Eu coloco em Ti a minha confiança total. Todo o meu coração. A parte que está com medo, a parte que está confusa, a parte que está ferida, eu entrego tudo a Ti em confiança. E a segunda parte é um mandamento tão importante quanto o primeiro. E não te estribes no teu próprio entendimento. Hoje, Senhor, eu conscientemente abro mão da necessidade de entender tudo. Eu renuncio à minha tendência de tentar controlar cada resultado, de calcular cada passo. A minha mente é finita, o meu entendimento é limitado. Tentar me apoiar nele é como tentar me apoiar em uma bengala quebrada. Eu solto essa bengala. Eu me lanço completamente nos braços do teu cuidado. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em cada decisão, hoje, grande ou pequena, eu quero te reconhecer. Na forma como trato a minha família, na maneira como realizo o meu trabalho, nas palavras que saem da minha boca. Eu te convido para cada área da minha vida, e eu confio que, ao fazer isso, tu guiarás os meus passos. Tu me livrarás das armadilhas. Tu me conduzirás pelo caminho da paz e do propósito. Essa confiança gera perseverança. A fé não é um salto no escuro uma única vez. É uma caminhada constante, passo a passo, muitas vezes em meio à escuridão, segurando a mão daquele que é a luz. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5 que devemos nos gloriar nas tribulações. Que pensamento contrário à lógica do mundo. Mas ele explica o porquê. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que processo maravilhoso. A pressão da tribulação não nos esmaga. Ela produz em nós a capacidade de esperar com calma, a perseverança. E enquanto perseveramos, nós experimentamos o livramento de Deus, a sua fidelidade em ação, o seu sustento diário. E essa experiência, essa coleção de memórias da fidelidade de Deus no passado, constrói em nós uma esperança sólida, uma certeza inabalável de que Ele fará de novo. E essa esperança jamais nos decepcionará, jamais nos envergonhará, porque ela não se baseia em nossos sentimentos, mas no amor de Deus que o Espírito Santo derrama dentro de nós. Portanto, hoje, olhamos para as nossas lutas não como obstáculos, mas como oportunidades. Oportunidades para a nossa paciência crescer, para a nossa experiência com Deus se aprofundar e para a nossa esperança se tornar mais brilhante. E esta é a promessa central que sustenta a nossa fé. Quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. A palavra de Deus ecoa essa promessa repetidamente. No Salmo 25, Davi ora: A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Em Romanos 10, Paulo afirma: Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. Que promessa poderosa! O mundo pode zombar da nossa fé. As circunstâncias podem parecer contradizer as nossas orações. As pessoas podem nos chamar de tolos por esperarmos em um Deus invisível. Mas a promessa final de Deus é que no final da história, aqueles que nele confiaram não ficarão de rosto vermelho. A sua vindicação virá. A sua justiça prevalecerá. A sua vitória será manifesta. Podemos enfrentar reveses temporários, mas a nossa derrota final é impossível, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, erga a sua cabeça hoje.
Não ande cabisbaixo como um derrotado. Você pode estar em uma batalha, mas você não é um derrotado. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Declare isso comigo agora. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória já me foi garantida na cruz, o preço já foi pago. A batalha decisiva já foi travada e vencida por Jesus. As lutas que eu enfrento hoje são apenas as últimas escaramuças de um inimigo já derrotado. E eu não luto para obter a vitória. Eu luto a partir da vitória que já é minha. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me revisto de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firme. Eu tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a uso para resistir às mentiras do inimigo. Eu não sou uma vítima, eu sou um soldado no exército do Deus vivo. E a minha vitória não depende da minha força, mas da minha posição em Cristo. Nele eu sou forte, nele eu sou vitorioso, nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E qual é o nosso canal de comunicação com o quartel-general do céu? Qual é a linha direta que nos conecta ao poder e à sabedoria do nosso comandante? É a oração. O poder da oração é imensurável. A oração move o braço de Deus. Tiago nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, fechou os céus e depois os abriu. A oração de Ana, uma mulher de coração amargurado, gerou um profeta. A oração de Josué parou o sol. A oração da igreja primitiva abalou a prisão e libertou os apóstolos. Não subestime o poder de se colocar de joelhos. A sua oração sincera, feita em fé, libera o poder do céu sobre a terra. Ela muda atmosferas. Ela desfaz planos malignos. Ela constrói cercas de proteção. Ela libera anjos. Ela traz sabedoria. Ela fortalece o seu espírito. Hoje renovamos o nosso compromisso com a oração, não como um ritual religioso, mas como uma conversa vital com o nosso Pai, como a estratégia de guerra do nosso general. Esta força que estamos construindo juntos, esta fé que estamos declarando, esta atmosfera de vitória que estamos estabelecendo, isto é o nosso pão diário. Não é uma refeição para uma única vez, mas o sustento que precisamos a cada manhã para enfrentar o mundo. Se você deseja começar cada dia assim, fortalecendo o seu espírito, ancorando a sua alma e declarando a palavra de Deus antes de qualquer outra voz, eu quero, pessoalmente, te convidar a se juntar à nossa família de fé. Se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e ative as notificações. Ao fazer isso, você não apenas garante o seu alimento espiritual diário, mas também nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e força a milhares de outras pessoas que precisam dela. Faça parte deste exército de intercessores que se levanta a cada manhã para estabelecer o reino de Deus em suas vidas e no mundo. E agora, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito erguido em vitória, a nossa postura muda. Nós não estamos mais apenas na defensiva, protegendo a nós mesmos e buscando cura e força. Um soldado que está curado, alimentado e armado não permanece dentro das muralhas do seu castelo. Um soldado vitorioso olha para o campo de batalha, não com medo, mas com autoridade. Ele se lembra de seus irmãos que ainda estão no meio do combate. Ele se posiciona na brecha por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmos. A nossa fé fortalecida agora se torna uma arma não apenas para a nossa própria vida, mas para a vida daqueles que amamos, para a nossa cidade, para a nossa nação. Chegou a hora de sairmos de nós mesmos. Chegou a hora de usarmos a autoridade que nos foi dada em Cristo para interceder, para clamar, para guerrear no mundo espiritual em favor de outros. E é para este lugar de intercessão profética e batalha espiritual que nos moveremos agora. Prepare o seu coração, pois vamos nos posicionar como sacerdotes e atalaias para ficar na brecha e lutar as batalhas do Senhor. E aqui estamos, firmados na rocha da nossa salvação, com a nossa fé fortalecida e a nossa alma ancorada na vitória de Cristo.
Mas a nossa oração agora transcende as nossas próprias necessidades. Um soldado fortalecido não pensa apenas em si mesmo. Ele se levanta como um guardião, como um atalaia sobre os muros, como um intercessor que se posiciona na brecha por aqueles que ama, com a autoridade que nos foi conferida, não por mérito nosso, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Nós agora nos levantamos como guerreiros no exército do Deus vivo. A nossa oração deixa de ser um pedido e se torna um decreto. Deixa de ser uma súplica e se torna uma declaração de guerra contra as obras das trevas. Nós não estamos lutando contra pessoas de carne e osso, pois a nossa luta, como nos ensina Efésios 6, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E para essa batalha, nós não vamos com as nossas próprias forças, mas com as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos levantamos agora em autoridade espiritual. Começamos por nós mesmos, declarando a nossa própria libertação. Todo espírito de medo que tem paralisado a nossa fé, que tem nos mantido cativos em ansiedade e pânico, nós te repreendemos. Agora, nós te ordenamos que solte a nossa mente, que solte as nossas emoções. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós nos apropriamos desse espírito agora. Medo, você não tem mais lugar em nós. Nós te expulsamos pelo poder que há no nome de Jesus. Toda corrente de vício, seja ele químico, emocional, pornográfico ou de qualquer outra natureza, que tem nos aprisionado e nos humilhado, nós declaramos em nome de Jesus que essas correntes estão quebradas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. A nossa vontade é fortalecida pelo Espírito Santo para dizer não ao pecado e sim à justiça. Declaramos o fim do seu domínio sobre nós. E agora vamos mais fundo. Olhamos para as feridas da nossa alma, para os traumas do passado que o inimigo usa como fortalezas para operar em nossas vidas. Traumas de abuso, de abandono, de rejeição, de traição. Em nome de Jesus, nós declaramos que o poder do sangue de Cristo penetra nessas memórias agora. Não para apagá-las, mas para ressignificá-las. Onde havia dor, Deus está trazendo cura. Onde havia vergonha, Deus está trazendo honra. Onde havia fraqueza, Deus está trazendo força. Nós usamos a nossa arma de 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, e nós ativamente derrubamos as fortalezas de mentiras que esses traumas construíram. A mentira de que eu não sou amado, a mentira de que a culpa foi minha, a mentira de que eu nunca vou ser curado. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E no lugar dessas mentiras, nós estabelecemos a verdade de Deus. Somos amados, somos perdoados, somos filhos e filhas do Rei. E estamos sendo curados e transformados de glória em glória. Toda a depressão que se instalou como resultado desses traumas, todo espírito de opressão que tenta sufocar a nossa vida, nós o amarramos e o expulsamos para os lugares áridos, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Com a nossa própria casa em ordem, nós agora estendemos o nosso escudo de fé e a nossa espada do Espírito sobre a nossa família. Nós nos levantamos como sacerdotes e sacerdotisas dos nossos lares e declaramos sobre a nossa casa a bênção do Senhor. Nós declaramos sobre o nosso cônjuge a proteção, a sabedoria e a força de Deus. Repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de adultério, de frieza emocional. Em nome de Jesus, declaramos que o nosso casamento é uma aliança de 3 dobras, o marido, a esposa e o Espírito Santo. E uma aliança de 3 dobras não se quebra facilmente. Declaramos que o amor, o respeito, a paciência e o perdão florescerão em nosso relacionamento. O nosso lar não será um campo de batalha, mas um oásis de paz, um pedaço do céu na terra. E estendemos essa autoridade sobre os nossos filhos.
Ó Senhor, nós os apresentamos diante de Ti. Eles são herança Tua. Nós declaramos que eles são Teus, não do mundo, não das más influências, não do inimigo. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. Cobrimos a mente deles para que sejam guardados de toda ideologia maligna, de toda perversão, de toda mentira. Cobrimos os olhos deles para que não se contaminem com a imoralidade. Cobrimos os ouvidos deles para que não deem atenção a conselhos ímpios. Cobrimos a boca deles para que dela saiam palavras de vida e de bênção. Cobrimos o coração deles para que se apaixonem por Jesus desde cedo. Declaramos que nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Eles irão mais longe e atingirão alvos para a glória de Deus que nós jamais sonhamos. Nós quebramos toda maldição hereditária, todo padrão de pecado que tenta passar de geração em geração. A corrente é quebrada aqui e agora. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa descendência servirá ao Senhor e oramos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por toda a nossa parentela. Clamamos pela salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que as escamas caiam dos seus olhos. Enviamos a Tua palavra como uma flecha de amor aos seus corações. E para aqueles que estão enfermos em nossas famílias, nós nos unimos em fé e liberamos a cura. Para aqueles que estão em dificuldades financeiras, declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Declaramos que as portas de provisão se abram sobre a nossa família. Nós repreendemos o espírito devorador, o espírito de miséria, o espírito de dívida. E declaramos que o nosso Deus é aquele que abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Nós somos a cabeça e não a cauda. Estamos por cima e não por baixo. Agora, como um exército unido, levantamos a nossa voz contra os ataques diretos do inimigo. Nós nos revestimos da armadura de Efésios 6. Cingimos os nossos lombos com a verdade do caráter de Deus. Vestimos a couraça da justiça que temos em Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, prontos para levar as boas novas. E, acima de tudo, levantamos o escudo da fé, declarando que todo dardo inflamado do maligno, dardos de dúvida, de acusação, de tentação, de enfermidade, está sendo apagado agora. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós contra-atacamos. Usamos a verdade de Isaías 54:17 como uma arma afiada e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a nossa herança como servos do Senhor e a nossa justiça que provém dele. Nós não aceitamos a calúnia, não aceitamos a perseguição, não aceitamos o ataque. Nós nos firmamos na vitória de Cristo. Declaramos com base em Lucas 10:19 a autoridade que Jesus nos deu para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Portanto, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda palavra de maldição, todo levante que foi feito contra a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, a nossa saúde, as nossas finanças, no mundo espiritual, nós declaramos que essas obras são nulas, canceladas e sem efeito pelo poder superior do sangue de Jesus. Nós as desfazemos agora. Onde havia trevas, que se faça luz. Onde havia maldição, que venha a bênção de Abraão. Retornamos toda a seta ao seu remetente, não com maldição, mas com a bênção do Evangelho, para que conheçam o poder do Deus a quem servimos. Nós não tememos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto permanecemos juntos nesta posição de autoridade, como um só corpo, como um exército em marcha, eu quero te fazer um convite muito especial. Estamos formando uma muralha de intercessão, um elo de guerreiros que cobrem uns aos outros em oração. Para fortalecer essa aliança, eu te convido a deixar o seu nome, o nome do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família, aqui nos comentários. Não encare isso como um simples comentário em um vídeo, mas como um ato profético de inscrever
o nome daqueles que você ama no livro de orações desta comunidade. E nós, como ministério, nos comprometemos a apresentar esses nomes diante do Senhor. Cada nome escrito será uma pedra a mais neste altar de intercessão que estamos erguendo juntos. Coloque o seu nome e declare pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, com as fortalezas derrubadas, com as correntes quebradas, com a nossa família coberta e com o inimigo repreendido, a atmosfera muda mais uma vez. O barulho da batalha começa a cessar. O clamor de guerra dá lugar a um cântico de vitória que começa a brotar em nosso espírito. O campo de batalha espiritual foi limpo pela autoridade dos filhos de Deus. O inimigo está debaixo de nossos pés. O leão da tribo de Judá rugiu através de nós, e os seus inimigos foram dispersos. Levantamos os nossos olhos do combate e começamos a vislumbrar o nosso rei se aproximando. Ele não vem para lutar a batalha que ele já venceu, e nos deu a autoridade para impor. Ele vem para inspecionar a nossa vitória, para celebrar conosco e para distribuir os despojos. E é neste ambiente de triunfo, neste momento de exaltação, ao nosso general vitorioso, que nos preparamos para a parte final e culminante da nossa oração. Prepare-se para não mais pedir, não mais lutar, mas simplesmente para receber e proclamar a palavra profética de vitória que selará o nosso tempo juntos nesta manhã. E agora, o som da batalha se dissipa. O clamor da intercessão se transforma em um hino de gratidão. Onde havia tensão, agora há uma paz soberana. Onde havia medo, agora reina uma confiança ousada. O Rei da Glória inspecionou o campo de batalha, e sobre os destroços dos planos do inimigo, ele ergue a sua bandeira de vitória sobre a sua vida. E o nome nesta bandeira é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Este é o momento de não mais pedir, não mais lutar, mas de simplesmente receber e profetizar o que já foi consumado no reino do Espírito. A fé, meu amado, minha amada, não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. A fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E é isso que faremos agora. Juntos, como filhos e filhas do Rei, vamos profetizar sobre este dia, sobre esta semana, sobre a nossa vida, declarando a vitória que Cristo conquistou e nos entregou. Levante a sua voz comigo, não com a esperança de que algo aconteça, mas com a certeza de quem você é e do Deus a quem você serve. Nós declaramos profeticamente, com base na palavra infalível de Deus, que a paz foi restaurada. A paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, já estabeleceu uma guarnição, uma guarda de anjos ao redor do seu coração e da sua mente. A ansiedade não tem mais domínio sobre você. A preocupação não ditará mais as suas decisões. A angústia não roubará mais o seu sono. O rio da paz de Deus está fluindo em você e através de você. Você é um portador da paz de Deus. Onde quer que você pise hoje, essa atmosfera de serenidade e confiança irá com você. As pessoas sentirão a diferença. O seu lar será um santuário de paz. O seu local de trabalho será impactado pela tranquilidade que emana do seu espírito. Receba esta paz. Ela é sua. Foi paga por um alto preço e lhe foi dada como herança. Nós declaramos profeticamente que a alegria do Senhor foi renovada em sua vida. A alegria não é a felicidade superficial que o mundo oferece, mas a força profunda que nasce da comunhão com o Espírito Santo. O óleo da alegria está sendo derramado sobre a sua cabeça, substituindo o espírito angustiado e as cinzas da tristeza. Aquele riso que estava preso na sua garganta, aquela leveza que você pensou ter perdido para sempre, estão voltando. O Senhor está restituindo a sua capacidade de se maravilhar, de sorrir, de celebrar a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta é a sua manhã de alegria. Você não precisa mais viver sob a nuvem cinzenta da depressão ou do desânimo. A alegria do Senhor é a sua força para vencer os desafios, para superar os obstáculos e para ser uma luz contagiante para todos ao seu redor. Nós declaramos profeticamente, em nome de Jesus,
que as cadeias foram quebradas. Toda fortaleza mental foi derrubada. Todo vício foi subjugado. Toda maldição hereditária foi cancelada pelo poder do sangue do Cordeiro. Você não é mais um escravo do seu passado, dos seus traumas ou dos seus pecados. Você é verdadeiramente livre. Ande nessa liberdade hoje. Respire o ar da liberdade. As portas da prisão foram abertas. O decreto de libertação foi assinado com o sangue de Jesus. Não permita que o inimigo te engane com as sombras das correntes que já não existem. Você é livre para amar, livre para sonhar, livre para servir a Deus com todo o seu coração. Aquele que o Filho libertou é livre de fato. E você é essa pessoa. Nós declaramos profeticamente que a bênção da provisão de Deus está sobre a sua vida. Firmados em Filipenses 4:19, nós declaramos que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não algumas, mas todas as necessidades. O espírito de miséria e de falta é repreendido da sua vida. As portas de emprego se abrem. A sabedoria para administrar os recursos é liberada sobre você. A criatividade para gerar novas fontes de renda é ativada em sua mente. O favor de Deus te precede, abrindo caminhos onde não há. O devorador é repreendido da sua vida financeira. Declaramos que você é abençoado para ser uma bênção. Você não apenas terá o suficiente para si, mas transbordará para abençoar outros, para financiar o reino de Deus, para ser uma resposta na vida de alguém. O medo da escassez dá lugar à confiança no Deus que é Jeová Jiré, o Senhor, o nosso provedor. Nós declaramos profeticamente que a cura divina flui em seu corpo e em sua alma. Pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Nós falamos vida ao seu corpo. Falamos força ao seu sistema imunológico. Falamos restauração a cada célula, a cada tecido, a cada órgão. Toda palavra de enfermidade, todo diagnóstico contrário à palavra de Deus, nós o declaramos nulo e sem efeito. Você é o templo do Espírito Santo, e a doença não tem direito legal de habitar neste templo. E declaramos a cura da sua alma. As feridas da rejeição, da traição, do abuso, estão sendo cicatrizadas pelo amor do Pai. Você é completo em Cristo. Você é aceito no amado. A sua identidade não está no que fizeram com você, mas no que Deus diz que você é. Um filho amado, uma filha amada, coerdeiro com Cristo. Nós declaramos profeticamente um futuro de esperança sobre você. A voz do desespero que dizia que nada vai mudar, a voz da desesperança que pintava um futuro sombrio, é silenciada agora pela voz do próprio Deus, que te diz, em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O seu futuro não é um acidente, é um projeto divino. Deus tem um plano para você, um plano de paz, um plano para te dar um futuro e uma esperança. Os seus melhores dias não estão no seu passado, eles estão à sua frente. O Senhor está alinhando as circunstâncias, conectando as pessoas certas, abrindo as portas que ninguém pode fechar, para te levar ao centro da sua vontade perfeita. Renuncie à ansiedade sobre o amanhã e descanse na promessa de um Deus que te ama e que tem o controle de todas as coisas. E finalmente nós declaramos sobre você a maior de todas as vitórias, a vitória eterna e inabalável que temos em Cristo. Que as palavras de Romanos capítulo 8 se tornem a fortaleza inexpugnável da sua alma. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas, estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Receba isso. Nada, absolutamente nada pode te separar do amor do seu Pai. Essa é a sua segurança final.
Essa é a sua vitória suprema. E agora, com o coração transbordando de fé e gratidão, eu te abençoo. Vá na força deste encontro. Vá na paz que foi restaurada. Vá na alegria que foi renovada. Que o selo do Espírito Santo esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre o seu espírito ao longo de todo este dia. Caminhe na certeza de que você não está sozinho. Caminhe na autoridade de Filho de Deus. Seja a luz do mundo e o sal da terra por onde quer que você passar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e para todo o sempre. Se você chegou até aqui, se você orou conosco, se o seu coração ardeu e se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida, não deixe este momento passar em branco. Cele esta obra do Espírito no reino espiritual com um ato de fé. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com toda a sua convicção: Amém. Que o seu Amém seja o seu grito de vitória, a sua assinatura de recebimento de tudo o que Deus fez aqui hoje. E se esta oração te abençoou, não retenha a bênção. Seja um rio que flui. Compartilhe agora mesmo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta palavra de vitória. E se você deseja continuar essa jornada conosco, começando cada manhã neste altar de oração, inscreva-se no canal e junte-se à nossa família. Lembre-se sempre, a vitória que Deus te deu hoje, o inimigo não pode roubar amanhã.